Oi gente, eu sou a André, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim trazer pra vocês a resenha da trilogia de Castelo Animado. Se você ainda não assistiu ao último vídeo, lá eu fiz um vlog de leitura, lendo junto com vocês esses 3 livros aqui. Então se você ainda não viu, recomendo muito que você assista, porque é meio que a parte 2 dessa resenha, porque lá eu contei pra vocês, né, um pouquinho sobre a história de cada livro, falei sobre as minhas primeiras impressões, do que eu tava achando, do que eu mais gostei de cada livro, do que me incomodou. Então o vídeo tá bem completo mesmo, porque tá com quase 40 minutos de vídeo, mas lá eu compartilhei várias coisas com vocês, então vale muito a pena você assistir. E nesse vídeo aqui eu vou falar mais sobre alguns detalhes do livro, vou fazer algumas diferenças de Castelo Animado, livro versus filme, vou falar sobre a sequência e também vou fazer alguns comentários, né, do que eu achei. É isso, gente, mas antes de começar, já peço para você deixar o seu like aí embaixo, se inscrever aqui no canal caso você ainda não seja inscrito, e é isso, bora lá pra resenha. Bom, muita gente que assistiu ao filme do Estúdio Ghibli não sabia, mas o filme é baseado no livro O Castelo Animado, que foi publicado em 1986 e ele ganhou adaptação em 2004. Obviamente esse não é o livro original, né? O livro original tem uma capa totalmente diferente dessa daqui. E depois a gente ganhou, né, uma edição aqui no Brasil, uma edição que é um pouco mais antiga, que vai estar aparecendo a imagem aí pra vocês. E aí em 2021 a Galera Records trouxe essa edição aqui, nesse box lindíssimo que eu mostrei pra vocês, com esses 3 livros, que são eles: O Castelo Animado, O Castelo no Ar e A Casa dos Muitos Caminhos. Uma coisa que eu gostei bastante, gente, do livro é que ele tirou várias dúvidas que eu tinha em relação ao filme, porque quem assistiu ao filme sabe que tem várias coisas que a gente fica querendo saber mais, como por exemplo, sobre o Hall, né? Sobre a família dele, de onde ele veio, sobre o Michael, como ele chegou no castelo, por que ele tá morando com o Hall. E até mesmo sobre a Sophie, né? A gente fica querendo saber mais sobre os pais dela. E aqui no livro a gente tira todas essas dúvidas, porque eles contam exatamente como a Sophie ela começou a trabalhar na chapelaria, por que ela tá morando com a sua madrasta, a Fanny. E a gente também conhece a família do Hall e também a gente descobre o porquê que o Michael foi morar no castelo, entre outras coisas. Então várias dúvidas são esclarecidas. O livro ele é bem completo e tem algumas diferenças que eu vou citar aqui agora. Eu não vou falar sobre a história do livro, porque eu já falei no vlog, então para essa resenha também não ficar muito longa, eu não vou repetir. Então se você nunca assistiu a animação e nunca leu o livro, eu recomendo que você assista ao vídeo para você saber do que ele se trata. Bom, a principal diferença eu acho que é a personalidade dos personagens. O filme, que foi lançado em 2004 e tem a direção do Hayao Miyazaki, traz uma versão dos personagens mais carismática e os personagens são fofos e até legal assim ver a relação deles no filme, que é bem diferente do livro. Aqui no livro eu senti que eles são muito mais humanos, digamos assim, porque a gente vê o defeito de cada um deles e a gente percebe que eles cometem erros e isso fica muito nítido aqui no livro. Os defeitos deles são muito acentuados assim. E a Sophie, gente, apesar dela ser a minha personagem favorita, tem alguns momentos que ela é bem chata também, sabe? Mas todos os personagens, que nem sempre eles estão num dia bom também, às vezes acabam tendo atitudes que não são muito legais, então eles são bem humanos, isso que eu gostei bastante. Aqui a Sophie, ela sofre muito problema assim com a sua autoestima, tanto do filme, né, quanto aqui no livro. Ela é muito fechada, fica muito assim no mundinho dela, que ela começa a trabalhar na chapelaria, né, porque ela vai assumir os negócios da família. Os pais dela faleceram, né, então é a madrasta que toma conta de tudo, mas futuramente é ela quem vai assumir, então ela fica trabalhando ali, só que muitas vezes ela se pergunta se é realmente isso que ela quer pra vida dela. Só que ela meio que já aceitou o destino e ela vê assim a madrasta, né, cuidando da vida dela, saindo, fazendo compras. A irmã dela, a Letty, ela já trabalha num outro lugar, já tem a vida dela e ela fica ali, ela meio que já aceitou seu destino, que é ficar trabalhando ali naquela chapelaria. E no início do livro ela até comenta que ela não vai ter sucesso na vida por ser a mais velha de
de 3 irmãs e que ela já está fadada ao insucesso. E isso é uma coisa que ela mesma criou pra si e ela passa boa parte do livro com essa insegurança, sabe? Só que aí ela tem que sair da sua zona de conforto por conta do feitiço, né? Que ela é enfeitiçada e ela se transforma numa velha de 90 anos. Já contei essa história pra vocês no vlog. E aí ela sai, né, da sua zona de conforto pra ir atrás dessa bruxa, pra que ela faça ela voltar à sua forma normal. E aí ao longo do caminho ela encontra o Hall, o Calcifer, o Michael. E eu gostei muito da forma que eles trabalharam essa insegurança da Sophie na animação, porque a gente percebe que em alguns momentos ela volta à sua forma normal, jovem, né? Só que ela fica com os cabelos grisalhos e isso tem relação com a insegurança dela. Porque nos momentos em que ela tá se sentindo segura e confiante, ela volta a se tornar jovem, até alguns momentos que ela tá com o Hall, que ela tá se sentindo feliz, né? E confortável naquele momento, quando ela tá dormindo também. E no momento em que ela tem, assim, algum surto, ou que ela fica muito nervosa, ou na maior parte do tempo, né? Ela tá com a forma de uma velha de 90 anos. Então eu gostei muito da forma que eles trabalharam isso no filme e talvez isso aconteça aqui no livro também. Não é mencionado essa mudança de aparência, mas no filme nem a própria Sophie percebe, porque acontece assim de uma forma tão sutil que ela nem nota a aparência dela mudando o tempo todo. Alguns personagens foram excluídos do filme, né? Aqui no livro a gente tem alguns personagens que não tem na animação, como por exemplo as irmãs da Sophie, que no livro ela tem 2 irmãs, a Letty e a Marta, e elas têm toda uma história aqui no livro, porque elas foram mandadas, né, para trabalhar fora. Então a Letty, ela foi enviada para trabalhar no Cesares e assim ela tentar construir a vida dela, né, arrumar um marido, se casar. Já a Marta, que é filha da madrasta da Sophie, ela foi enviada para estudar feitiçaria. Então elas acabam ficando infelizes, né, com o destino de cada uma. Então elas trocam de lugar com o feitiço, elas mudam de corpo e trocam de lugar. Então tem essa narrativa também aqui no livro, né, das 2 irmãs. Elas estão muito introduzidas na história. A gente também tem vários outros personagens aqui no livro, mas como eu assisti o filme primeiro, né, eu vi o filme depois eu li o livro, eu não senti tanto assim, né. Depois que eu li que eu fiquei, cara, seria legal se tivesse, né, esses personagens no filme também, mas é compreensível porque eu acho que se eles tivessem colocado tudo isso no filme ficaria muito corrido e não teria tanto desenvolvimento como tem aqui no livro. Então eu confesso que eu gosto do jeito que eles fizeram. O filme tá muito bom ainda assim, mas por isso que eu falo, gente, que ler o livro é uma outra experiência, sabe? Porque tem muitas coisas que a gente não vê no filme, mas que é muito interessante de ler também. Também tem uma diferença, né, nos personagens. O Michael, por exemplo, na animação, ele é criança. Eu não sei quantos anos ele tem, mas ele é bem pequeno. E aqui no livro ele já tem 15 anos, então já muda completamente a personalidade dele, né? Aqui ele é um adolescente, então ele já tá vivendo ali, passando por algumas situações em que ele tá apaixonado. Então é muito legal acompanhar isso também, ver a relação dele com a Sophie. Apesar que eu gosto da relação dos dois no filme também. Eu ainda prefiro o Michael do filme, eu gosto dele, mas aqui no livro é muito legal acompanhar isso. O Calcifer, no livro, ele é descrito como um personagem assustador. E a gente percebe também que isso vai mudando ao longo da história. E a gente vê que ele não é toda essa imagem que as pessoas têm dele. Já no filme, ele é um personagem fofo, né? Não tem como ver ele sentir medo. O Hall, ele tem uma personalidade muito forte. E ele e a Sophie, gente, eles ficam o tempo todo brigando, porque os dois têm a personalidade muito forte, né? Então, diferente no filme, que ele é muito carinhoso e atencioso com ela, apesar que tem algumas tretas também, né? Principalmente quando tem aquele acidente em que o cabelo dele muda de cor e ele fica muito bravo com a Sophie, né? E revoltado. Na verdade, ele acaba descontando nela, mas ele fica bravo, né? Pelo que aconteceu, que ele não se sente bonito ali. E aqui no livro, além desse momento, que também tem várias outras situações em que ele e a Sophie ficam em pé de guerra. Mas é muito legal acompanhar isso, porque a gente percebe que mesmo eles brigando, eles têm um sentimento ali um pelo outro, né? A Sophie também sente um pouquinho de ciúmes dele, fica toda essa coisa. Então é legal acompanhar toda essa trajetória dos dois. E na animação também tá acontecendo uma guerra,
né? Só que eles não focam muito nisso. A gente percebe pelo cenário e pelas coisas que estão acontecendo, toda aquela movimentação de aviões, de pessoas entregando folhetos, enfim, todo aquele cenário de guerra. A gente só vai ver mais sobre isso no final do filme, né? A gente percebe até que o Hall, ele tá envolvido naquilo, mas não é o foco da animação. E aqui no livro eles não falam nada sobre guerra. Então eu acredito que não deve ter essa temática aqui no livro, mas pode ser que talvez, né, eu tava até percebendo assim por alguns detalhes, né, descrição de cenário, coisas assim, pode até ser que esteja acontecendo, mas assim como a questão da Sophie lá de ficar mudando a aparência não é descrita aqui, porque no filme ela não percebe isso, talvez aqui no livro, como não é o foco da história, eles não querem, tipo, trazer isso como algo principal, assim, não querem falar sobre isso, mas pode ser que talvez esteja acontecendo alguma guerra também, pela descrição de algumas coisas que eu vi aqui no livro. E outra coisa também, gente, que eu queria comentar aqui, é que aqui no livro, a Sophie, muitas pessoas falam que ela é uma feiticeira, porque ela faz algumas coisas assim que parecem feitiços, só que ela não acredita nisso, ela não acha que ela é feiticeira, mas o próprio Hall percebeu isso nela, e a professora de magia do Hall, ela também falou isso pra Sophie, só que isso ficou meio que em aberto, assim, sabe? Eles não falaram se de fato ela é uma feiticeira, mas algumas coisas aconteceram que deixaram esse questionamento. Bom, e agora, pra finalizar, né, esse livro aqui, pra mim é o favorito, tá, gente? Dos 3 livros que tem no box, esse aqui foi o que eu mais gostei, o que mais me encantou. Eu já gostava muito do filme e eu gostei ainda mais quando eu li o livro, eu fiquei fascinado por essa história e a gente consegue tirar várias lições, sabe, aqui do livro. Eu gosto muito da forma que eles tratam alguns assuntos, a narrativa é muito fluida, tem vários diálogos aqui, então assim, eu gostei muito, muito, muito do livro. E a gente também tem ilustrações incríveis, a tradução também tá impecável. Eu adorei, gente. Agora a gente vai falar sobre o Castelo Noir, que é o segundo livro da trilogia. Diferente de Castelo Animado, esse livro não ganhou uma adaptação, mas tanto ele quanto A Casa dos Muitos Caminhos se passam no mesmo universo. Então a gente tem personagens que vivem em outro lugar, mas que de alguma forma essas histórias vão se conectar, porque são vários reinos, e esses reinos tem reis, né, tem cidades, então cada história se passa num lugar, mas elas se conectam, gente. No final, todas as histórias se conectam e tudo faz sentido. Então aqui a gente vai acompanhar o Abdallah, que é um jovem comerciante de tapetes e que ele vive um mundo de fantasias. Ele é um personagem que ele cria histórias na cabeça dele e ele age como se aquilo fosse real. Então, por exemplo, o pai dele faleceu, né? Ele vive sozinho, só que ele fica imaginando que o pai dele é um rei e que ele foi sequestrado por um vilão e ele age como se isso fosse verdade, sabe? Ele sabe que isso não é real, mas ele gosta de pensar nisso e de criar essas fantasias. Então, em um dia, ele comprou um tapete mágico de um homem misterioso e esse tapete levou ele para um castelo que fica em algum outro lugar que ele não sabe onde é, mas ele parou assim num jardim bem bonito, e lá ele conheceu a Flor da Noite e ele se apaixonou por ela logo de cara. E a Flor da Noite, ela é uma personagem que não teve contato com outros homens ou garotos, ela nunca nem viu outro homem a não ser o pai dela. Então no início é até engraçado, porque ela acha que ele é uma mulher. E o Abdallah, ele fica encantado pela Flor da Noite, tanto ele, né, fica encantado com ela, como ela acaba se apaixonando por ele também. Só que aí ela é sequestrada por um djinn, e aí começa a história do livro, né, porque daí ele vai tentar resgatar ela. Só que ele não faz a menor ideia de pra onde esse djinn a levou, então ele vai ter que tentar descobrir o que aconteceu. E ele vai enfrentar vários desafios ao longo do livro, muitas coisas vão acontecer, e ele vai encontrar vários personagens, né, ao longo dessa história. Tem o rei, tem um vilão, e ele percebe, gente, que algumas das suas fantasias começam a se tornar realidade. Por exemplo, lembra aquele vilão que eu falei que ele imagina que ele foi sequestrado por um vilão?
Então, ele encontra esse vilão por acaso, e aí algumas das coisas que ele imagina começam a se tornar realidade, e ele também vai conhecer um gênio de uma lâmpada mágica. Então assim, só por essa história você já deve perceber que esse livro se parece muito com Aladdin, mas a história é bem diferente. Eu acho que talvez eles tenham pegado ali uma inspiração em Aladdin, né, para criar uma outra história, de um modo geral. Eu até comentei no vlog, gente, que o livro no começo estava muito bom, estava gostando bastante da leitura, estava bem interessado, só que na metade do livro começou a ficar um pouquinho cansativo de ler, porque era muita coisa acontecendo. O livro ele tem vários personagens e o fato dele estar viajando, né, em busca da Flor da Noite, acaba ficando um pouco cansativo a leitura, porque parece que ele nunca chega, sabe, aonde ele precisa chegar. Então eu confesso que eu fiquei um pouquinho cansado de ler, mas no final valeu super a pena, porque o livro ele tem vários plot twists. E a Sophie, gente, o Hal, eles aparecem aqui no livro, tá? Só que eles aparecem no final. E um pequeno spoiler, eles estavam no livro o tempo todo. Só que vocês não vão perceber quando vocês forem ler. Eu não percebi e é por isso que eu fiquei muito... eu não sei nem o que eu fiquei me sentindo muito enganado, assim, sabe? Porque eu não esperava o final desse livro, o plot twist que teve. Por conta do final, eu acho que o livro já ganhou muitos pontos por conta disso. Mas eu acho que outra coisa que deixou o livro um pouquinho cansativo de ler é por conta do Abdala. Ele é um personagem bem chato. Lembrando que essa é a minha opinião, pode ser que quando vocês leiam, vocês gostem dele. Mas eu achei ele um pouco chato, tá, gente? Ele é irritante. Primeiro que toda vez que ele vai falar com alguém, ele quer fazer um elogio e não sei o que. É o jeito dele, mas, sabe, toda vez, gente, toda vez que ele vai falar alguma coisa, tem uma frase, às vezes, que pega umas 2 linhas só dele elogiando a pessoa. E olha, sinceramente, eu acho que os outros personagens são muito mais interessantes. O Soldado, eu gostei muito dele. A Flor da Noite, a Meia-Noite e o Atrevido, que são 2 gatinhos que eles encontram ali no caminho. Até o Gênio, que é super chato, consegue ser mais interessante que o Abdala, sabe? Então eu acho que isso que tornou o livro um pouquinho cansativo de ler, porque quando o personagem principal não é interessante, fica um pouco complicado, né? E ele aparece o livro todo, né? Então assim, e a gente fica curioso pra saber, né, como vai ser o final, pra ver ele reencontrando a Flor da Noite e pra saber como vai ser o desfecho da história, né? Depois vocês me contem o que vocês acharam. Bom, e o último livro da trilogia é A Casa dos Muitos Caminhos. Esse livro me conquistou logo de início. Aqui a gente vai acompanhar a Charmaine, né, que ela é enviada para casa de um mago para cuidar da casa dele, porque ele tá muito doente. E aí a sua tia Simprônia, que é a sobrinha neta do tio avô William, ela dá essa missão para Charmaine, porque ela é uma adolescente, ela não faz nada, né, na casa dela, só fica lá lendo e comendo, é isso que ela faz, gente, por isso que eu me identifico com a Charmaine. E aí, os pais dela não gostam de início, porque a Charmaine, ela foi criada assim, da forma mais respeitável possível, como eles mesmos dizem, né? E então ela não sabe fazer nada, gente, ela não faz nada, ela não, sabe, ela só fica ali na casa dela, então os pais dela não gostam dessa ideia, porque eles não querem que a Charmaine fique longe, mas como não tem outra pessoa pra assumir essa função, ela acaba indo. E aí lá ela vai encontrar vários desafios, né? Porque a casa do tio avô William é uma casa mágica, então como o próprio nome do livro já diz, a Casa dos Muitos Caminhos. Então de início ela fica até chateada, assim, porque ela viu que a casa não era do jeito que ela imaginava, e a casa só tem uma sala e uma cozinha, e ela pensava que por ele ser um mago, a casa seria bem diferente. Só que aí ela vai perceber isso ao longo do livro, porque a casa tem várias passagens secretas. Alguns lugares já foram explorados antes, né, pelo próprio tio avô William, mas tem outros lugares que ele nem sabia que existia. Então, para vocês terem uma noção de como essa casa é gigantesca, e como é um livro de fantasia, a gente também tem algumas criaturas mágicas, né, como Lubokins, que são criaturas más. E também tem os kobolds, que são alguns seres pequenos que trabalham inclusive para o tio avô William. Eles cuidam do jardim, fazem algumas coisas ali na casa. E também vai ter alguns atritos ali com a Charmaine por conta de uma coisa que aconteceu. Então esse é um livro, gente, que não tem assim um grande acontecimento.
sabe? Mas é uma história muito legal de ler, é muito legal acompanhar o dia da Charmaine, né? O dia a dia dela, ver ela enfrentando esses desafios e passando por várias coisas que ela nunca nem viveu antes, então é muito legal acompanhar tudo isso. E também a relação dela com o Peter, que é um jovem que foi enviado para estudar magia na casa lá do tio avô William, né? Só que como ele tá doente, ele nem sabia disso, ele acaba ficando lá, né, vivendo com a Charmaine. Juntos eles vão passar por várias coisas. E também tem outros personagens. Tem o rei, a filha do rei, né, a princesa Hilda. Porque a Charmaine, ela vai trabalhar na biblioteca do rei. Então ela acaba criando uma relação ali com esses personagens, né? Ela faz amizade com o rei. E é muito legal acompanhar tudo isso. E aí tem um mistério ali por trás também, porque tá acontecendo algo no castelo que eu não vou falar pra não dar spoiler pra vocês. Mas aí a Charmaine, junto com a Sophie e o Hall, sim, gente, eles também estão nesse livro, só que o Hall, ele tá no corpo do Faísca, que é um garotinho, né, por conta dessa missão que eles foram até lá pra investigar. E aí, pra ele não ser descoberto, né, ele tá no corpo do Faísca e ele deixa a Sophie louca, porque eles têm um filho, gente. Sim, o Morgan, eles têm um bebê. E aí o Hall no corpo de outra criança, eles deixam a Sophie maluca. Mas é muito engraçado ler isso aqui no livro e acompanhar também todos esses momentos deles com a Charmaine. E o que eu gostei no livro, diferente do Castelo Noir, é que aqui os personagens são interessantes, né? É diferente do Abdala, que é um personagem que eu não gosto muito. Eu gosto muito da Charmaine, então assim. E o livro, ele tem alguns plot twists também, principalmente no final. E assim como a Sophie, a Charmaine, ela dá alguns indícios de que ela também pode ser uma feiticeira. Inclusive ela consegue até fazer algumas coisas ali na casa, como por exemplo, ela conserta um cano, né, que tava vazando lá, que parece que ela tem, sabe, esse dom da magia. Então em alguns momentos acontecem algumas coisas assim. Bom, então foi isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Resolvi trazer esse vídeo pra vocês também, porque no vlog eu senti que eu não consegui trazer esses detalhes que eu queria comentar com vocês. Mas ainda assim, se você não viu o vlog, vai lá conferir pra vocês verem as minhas primeiras impressões lendo o livro. E me contem se você já assistiu ao filme do Castelo Animado, o que você achou. E se você já leu os livros, me conte também o que você achou deles, qual é o seu livro favorito. Se for pra mim montar um ranking, fica Castelo Animado em primeiro lugar. Em segundo, A Casa dos Muitos Caminhos, e Castelo Noir fica em terceiro, mas os 3 livros são muito bons. E para tirar alguma dúvida, que foi comentada inclusive no último vídeo, a classificação indicativa dos livros é de 13 anos, porém o livro é infanto-juvenil. E ambos os livros têm 300 e poucas páginas. Só A Casa dos Muitos Caminhos que tem menos capítulos, porém os capítulos são mais longos, então acaba que tem a mesma quantidade de páginas que os outros, né? Mas é isso, eu gostei bastante da divisão dos capítulos. Cada capítulo tem uma ilustração, né? No início aqui. Ó. Eu gostei muito dos desenhos, tá muito bonito, de verdade. Tem 2 perguntas. O quê? Dá pra ler sem ser na ordem? Não, não dá. Ó, o Castelo Animado tem que ser lido primeiro. Porque como a Sophie e o Hal, né, eles aparecem aqui nos outros livros, é interessante vocês lerem o Castelo Animado primeiro. Esses livros aqui, os 2, né, o segundo e o terceiro, sinceramente eu acho que não faz tanta diferença se você ler fora de ordem, mas eu aconselharia ler na ordem, porque talvez tenha alguns detalhes que possa fazer diferença nesse livro aqui, se você ler esse antes, mas não que vá fazer, tipo, uma grande diferença, é mais questão de detalhes mesmo. Mas o Castelo Animado tem que ser lido primeiro, ok? O espantalho aparece no primeiro livro? Aparece. E a cena é bem parecida com a da animação, inclusive. A Sophie ajudando ele, né, salvando a vida dele. E ele aparece em vários momentos, não só no começo, mas em vários momentos ele está introduzido ali na história também. Só que tem uma diferença, né, porque a Sophie, ela tem muito medo do espantalho no livro. Então quando ele aparece, ela já se treme inteirinha, mas depois, ao longo da história, a gente vai vendo essa aproximação dos dois, e aí ela vai perdendo esse medo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like aí embaixo para me ajudar. E se você não for inscrito no canal,
já se inscreve para você acompanhar os próximos vídeos. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau! Uma pausa no vídeo para vocês verem os bastidores. Enquanto eu tô gravando, a Margot, ela tá deitada literalmente em cima do livro, dormindo. Ela apagou ali. E é isso, gente. Os livros estão no chão mesmo, porque eu tô gravando e aí ela tá assim, dormindo. Bem aqui, ó. Oi, gente. Nossa, não tá desesperado. Por exemplo, a Sophie, ela tem E ele deixa a Sophie louca porque eles... Não sei se eu dou spoiler, eles não... Muito legais, enfim, gostei bastante do livro. Ai, tem mais uma coisa que eu ia falar. E aí juntos eles vão... Tem um avião passando, mas tudo bem. Enfim. Acho que foi.